Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Alexandre Schutt, a gente está aqui no podcast Norte e vamos hoje falar de um assunto muito importante que trata de resolução de conflitos. A gente vai falar sobre a cultura da não violência, vamos falar sobre cultura de paz, vamos falar um pouco sobre mediação, conciliação, arbitragem, sobre a função do mediador e provavelmente a gente vai fazer 2 capítulos sobre esse tema de tão importante que é. Eu vou dar um início, eu vou apresentar logo as participantes, mas eu gostaria de mostrar primeiro, usando símbolos astrológicos, se puder colocar aqui, Matheus, os planetas, para que a gente saiba, cada planeta, ele tem uma função de luz e sombra. Então, quando um planeta ele perde a luz, a sombra dele traz conflitos, traz violência e traz uma desconexão. O programa de hoje, Resolução de Conflitos com Mediação, ele tem como objetivo que a gente possa falar sobre empatia. Então, por exemplo, vou pegar Netuno. Netuno é uma das forças, no caso do planeta, das forças onde você entra em ressonância e você consegue entender o outro, você consegue se colocar no lugar do outro. Então a gente vai falar sobre isso, que para a resolução de conflitos esse é um dos princípios básicos. O Mercúrio, que ele representa uma pessoa ou representa outro, normalmente ele pode ser o escutador, né? Então a gente tem aqui quem vai ter a empatia, que é o Netuno, o Mercúrio, que além de falar, vai aprender a escutar, aprender a entender o outro. O Marte, em vez de ser um planeta de briga, ele pode ser de uma ação proativa, de uma ação focada para resolver os conflitos. E Vênus, por exemplo, que tem a ver com a posse, às vezes isso é meu, de repente ele é um dos planetas vinculados a compartilhar, né? A dividir com o outro. Então, cada planeta tem a sua função e a gente vai entrar no tema lembrando que a gente tem a oportunidade de tomar decisões sábias e achar um norte para que a gente possa fazer nossa vida uma coisa boa. Então, bem, pessoal, vamos dar início. Podemos voltar para a imagem original, né? Aqui o podcast Norte, a gente está com 3 grandes profissionais da área da resolução de conflitos. A gente tem Daniele Chamek, a Sabrina Ornos e a Branca Lescher. A gente vai ter tempo para cada um se apresentar, para falar sobre a vida de vocês nessa área profissional, né? Nessa área, o que vocês fazem e o porquê vocês tomaram essa decisão de direcionar a vida profissional de vocês para essa área da mediação. Tá? Então, Dani... Obrigada pelo convite. É um prazer. O prazer é meu e acredito que nosso. É um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre isso. Você vai pegar 3 pessoas que adoram falar sobre isso. Então, vamos em frente. Eu não sou formada em Direito. A minha formação é de Biologia. E também sou chefe de cozinha, mas a minha formação original é Biologia. E eu estava trabalhando com genética, representando um laboratório de genética aqui em São Paulo. E fiz muitos exames de paternidade. E no meio desses exames de paternidade, eu vi que o advogado tinha uma agenda, a família tinha outra agenda e um suposto filho tinha outra agenda. E aquelas agendas não conversavam. E era difícil aquele acordo naquele meio e dolorido, porque a gente sempre está falando de alguma situação dolorida. E conversando com uma amiga sobre isso, ela falou, mas Dani, existe a mediação. A mediação, ela cabe a esse tipo de... Não é exatamente uma resolução de conflito, mas é uma administração do conflito, né? E foi assim, eu fui fazer o curso e é apaixonante. E comecei a me interessar, fiz uma pós-graduação
também na Universidade de Vitória, de resolução de conflitos, e fui trabalhar no Sejusc do Butantã, depois fui trabalhar numa Câmara de Mediação Privada, e JusPro, e agora também trabalho em outra Câmara de Mediação Privada chamada Mediato. E é isso. O que é Câmara de... Câmara de mediação são lugares de mediação em que você pode fazer que são extrajudiciais, que elas não são dentro de um fórum. Porque o Sejusc é dentro de um fórum. E a Câmara de Mediação não, ela tem o valor, como ela vale, o termo é homologado, tudo tem validade, mas não é dentro do fórum judicial. Muito bom. Desculpem, é particular, privada, é privada. A grande diferença é que é privado. Você falou que é muito bom. E você gostou dessa linha? Como foi que você sentiu que era muito bom? Aonde você viu, falou, nossa, aqui é um lugar bom. Esse trabalho de resolução de conflitos é bom. Ale, ele te transforma de alguma forma. Então, a primeira coisa é tua autotransformação, que você começa primeiro a ouvir o outro. É fundamental, a ouvir mesmo, porque muitas vezes se eu estou falando, você já está pensando em qual pergunta você vai me fazer depois disso. Então, é difícil, e é um exercício bem difícil. Segundo, é não ser tão combativa. A gente é muito briguento, e por uma série de motivos. Não necessariamente o ser humano é um ser briguento, é um ser combativo. Mas a gente é educado assim, a gente tem essa cultura da briga. E, de repente, você começa a ver que você não precisa ser essa pessoa e que existem formas que são alternativas de todo mundo estar bem. Claro que sempre se vai ceder um pouco, um vai ceder de um lado, outro vai ceder do outro. Até uma das coisas que a gente fala que é ganha-ganha, a gente pode discutir depois, eu acho que não é exatamente isso, mas é uma forma de você ver os teus interesses. Quais são os teus interesses nisso? Isso é transformador. Então, foi nesse sentido que eu vi, nossa, eu não preciso ser dessa forma como eu tenho sido até hoje. E daí você quer mudar e transformar. É um outro ponto de vista, né? É uma outra forma de raciocinar, porque um outro ponto de vista, você está vendo o ponto de vista de uma outra pessoa, mas é uma outra forma de você chegar nesse ponto de vista, de fazer as sinapses, as conexões neurais. Sabe? Muito bom. A gente está aquecendo, né? Muito obrigado, Daniele Chamek. Só para vocês saberem, a Dani e eu, a gente é amigo desde pequeno, mas bem desde pequeno mesmo. Eu acompanhei a Dani, eu vi a motivação. As 3 convidadas é porque eu sei da motivação de cada uma, e do trabalho e dos resultados. Então, vocês vão ver a importância, prestem atenção, tá? Em cada detalhe que vai ser falado, porque isso são experiências. E eu acompanhei, na hora que você falou do restaurante, da comida, né? Eu acompanhei os restaurantes, eu acompanhei a parte genética, que ainda é o máximo, né? Ainda com... Qual o nome do médico? Salmo Raskin. Salmo Raskin. É do Laboratório Genética, que é em Curitiba, e eu represento eles aqui em São Paulo. O Salmo mas ele é uma referência dos médicos. Mundial, então, mundial. O Salmo também é meu amigo, não sei também o quê. É meu amigo de infância também. Também? Olha Para só. Israel comigo, A gente Viu, ficou Salmo, quanta gente aqui? Então, assim, é importante falar assim, você saiu de uma coisa boa para uma outra coisa boa, e aí você foi para uma coisa melhor. Opa! Né? Ok. Sabrina Ornos, né? Sá, se você pudesse apresentar. Claro. Também com o maior prazer estar aqui contigo. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, professor Alexandre Schutte, estar aqui com as minhas colegas, a Branca, a Daniele, aqui no estúdio do Jackson, do Matheus, a Plot B. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto que eu gosto muito, que é a mediação de conflitos. E contar rapidamente, resumidamente, a minha história. Eu sou formada em Direito, né, pela USP, sou advogada, trabalhei muitos anos com direito imobiliário e sempre trabalhei com contratos, nunca trabalhei com contencioso, né, que é a briga, o processo judicial. Trabalhava com contratos
que já é uma forma mais amigável, porque você quer unir as partes, né? No contrato você está na parte boa, onde as pessoas querem fazer o casamento, né? A parceria, para viabilizar um negócio. E eu sempre fui uma advogada pró-negócios, então a gente queria resolver, né? Não queria brigar. A briga sempre separa, né? Desconecta. E eu via que na minha atuação profissional eu queria conectar as pessoas, então fazer com que as pessoas se juntassem para um bem comum, né? Para um objetivo comum. E durante muito tempo no ambiente corporativo eu resolvi fazer uma transição de carreira e olhar mais para isso, para essa gestão de pessoas, né? Como que as pessoas tratam o diálogo, como que elas tratam os conflitos. E conflito a gente tem o tempo inteiro, né? Em qualquer circunstância, em qualquer relação. Nas relações humanas, a gente vê que o conflito é corriqueiro, é normal e é bom, né? O conflito é bom, assim, é uma oportunidade de crescimento. Só que a gente tem que saber como lidar com o conflito. E a mediação é uma forma muito especial de lidar com os conflitos, porque o mediador é um terceiro, né, imparcial, que vai ajudar as partes a se conectarem, a ficarem mais, terem um diálogo mais transparente, um diálogo mais compassivo, um diálogo que objetive elas saírem desse conflito, sair do confronto, né? Evitar o confronto e usar o conflito para o crescimento, para a aproximação. Então, a minha história com a mediação, eu fui também para a mesma área que eu trabalhava, eu fundei uma Câmara de Mediação, né? Uma instituição privada no Sinduscom São Paulo, que é o Centro de Mediação do Sinduscom São Paulo. Fui diretora até o ano passado desse Centro de Mediação de Conflitos. E tenho dado muita aula também de comunicação não violenta, que é uma área que eu gosto muito, porque é a base, né? A base do diálogo é você saber conversar, ter uma comunicação melhor, né? Uma comunicação que seja mais efetiva, né? E não é ser bonzinho, não é falar de outra forma, mas é entender as nossas necessidades, saber como que a gente vai conciliar as nossas necessidades uns dos outros, sem entrar em confronto. Esse assunto dos cursos de comunicação não violenta, eu vou pedir até para você, mais para frente, falar a respeito disso, né, que eu acho que é super importante. As empresas estão buscando, escolas, empresas, até advogados buscando cursos. Eu sei que você é uma super professora, algumas aulas eu cheguei a acompanhar assim, de longe, né, mas... Foi na São Francisco, da USP, não foi? Isso, eu fui convidada, professora convidada da matéria de Direito Processual Penal, do professor Maurício Zanoide, que dá aula na USP. Ele me convidou, já 3 anos consecutivos que eu dou aulas lá de comunicação não violenta. Eu vi todas as pessoas muito felizes, porque eu vi as fotos do final, né? Mas a gente vai falar sobre esses cursos de comunicação também, né? Se não for nessa parte... Na segunda parte, que a gente vai falar como a gente vai fazer com que a gente pode contribuir para que a mediação se espalhe e passe a ser algo corriqueiro em todos os meios, né? Muito bom. Então, a gente está aquecendo também Sabrina Ornos e Branca Lescher, né, que está agora com vários livros lançados. Um deles ela já mostrou para mim que não vai dar, porque falou que não tem muito, mas eu vou conseguir ainda. E fora o que você trouxe, depois, na segunda parte, a gente faz, tá? E, Branca, seja bem-vinda. Se puder falar um pouco a respeito de ti, do teu trabalho, e também como você se motivou a entrar nessa área de mediação, por favor. Tá bom, obrigada, Valê, pelo convite. Eu também adoro falar sobre mediação. E eu tenho que contar uma confidencialidade aqui, que o Alê é meu astrólogo também, e está lá no mapa, meu ascendente é em Libra. Tem muito a ver, assim, eu fiquei muito feliz assim, de ver no mapa como o que eu faço tem a ver comigo. Isso é assim, eu acho que a pergunta que você fez para a Daniela, eu vou começar do final, tá? Que a pergunta que você fez para a Daniela, como ela se sentiu, né, em relação à mediação, a sensação que eu tenho é que eu estou em casa. E eu acho que é essa sensação de você estar fazendo o que você deveria fazer. Eu fiz o curso de Direito na PUC,
Meu primeiro trabalho foi com Dom Paulo Evaristo Arnes na Comissão de Direitos Humanos. Eu acho que desde lá, era um estágio, já a mediadora já estava, assim, a pessoa que não queria o contencioso, né? Então, eu fiz estágio com ele, depois eu fiz estágio na FUNAP com os presos, sempre em lugares assim, pouco usuais, assim, não trabalhei em escritório de advocacia enquanto eu estava na faculdade. E depois eu fiz mestrado em Filosofia do Direito, dei aula na PUC na área de Filosofia do Direito muito tempo. E desde sempre, no meu escritório particular, eu fui advogada de família, mas sempre com uma sensação de que tinha alguma coisa que não estava legal. Desde a época da faculdade, assim. Legal no sentido de que é como se eu tivesse um defeito, porque eu sempre queria o acordo. E muitos clientes ficavam bravos comigo, dizendo que eu era muito boazinha. Ah, você é muito boazinha, você quer acordo. E muitas vezes aconteceu da parte contrária me indicar para ser advogado em outro caso. E depois o meu próprio cliente dizer, olha, você forçou não é uma palavra boa, mas você insistiu para eu fazer um acordo, e naquele momento eu achava que não, e ainda bem que você fez isso, e depois me procurou de novo. Mas foi sempre até eu ouvi falar que existia mediação. E aí eu fui fazer um curso da ProMulher com o Juan Tausk em 2002, então eu sou mediadora há mais de 20 anos. Aí eu fui para um congresso na Argentina, daí eu fiquei chocada. Aí eu me senti em casa, sabe? Em Buenos Aires, e tinha 300 milhões de mediadores. Você ficou feliz? Feliz, chocada, feliz. Assim, você está lá e você fala, gente, é isso, estou aqui, essa gente tem tudo a ver comigo. Eu não estava louca, né? E eu acho que a cultura dos advogados mudou muito desde que eu me formei em 89, né? Eu acho que esses advogados mais beligerantes, assim, eles estão percebendo como a mediação pode ser um caminho muito mais fácil, menos doloroso para todo mundo, né? E é isso. Então, eu acho que a mediação eu tenho... Aí eu sou mediadora do Fórum de Pinheiros também há muitos anos já, conciliadora lá, e faço mediação privada na esfera civil e de família. Beligerantes. É o contencioso também, é isso? Beligerante é o briguento, né? Porque, briguento. Assim, é um valor... Quando você está na faculdade, principalmente na PUC, que é uma faculdade mais prática, né? Eu acho que a USP é um pouco menos. Eu fiz especialização na USP depois. Eu acho que é um curso mais... acadêmico, digamos. Eu acho que sim, mais humanista, mais filosófico, sabe? A PUC é mais prática, você aprende a advogar muito cedo, né? Há controvérsias. Não, mas eu estou elogiando. Acho que as duas têm pontos muito bons. Eu acho que a USP e a PUC, mas eu acho que a PUC tem essa coisa que você aprende a advogar muito rápido, fazer petição muito rápido, e um valor é você ser um bom brigão, no sentido de você lutar pelo seu cliente, porque o advogado, o que ele é? Ele é uma pessoa que luta, né, para defender a sua causa. Então... é difícil quando você... Porque o mediador, ele é neutro. Tem uma... Assim, o sonho do mediador é conseguir ser neutro durante a mediação, né? E, para isso, eu, como advogada, sempre tive esse problema, porque eu via as duas partes, entendeu? Então, muitas vezes, eu atendia meu cliente e falava, esse cara não está certo. Eu acho que não é isso. Então, para mim, é muito difícil assim, não ver os dois lados, entendeu? E aí a mediação ajuda muito, porque primeiro que você não tem que tomar partido, e segundo que você pode olhar de uma maneira maior a história. E os advogados são bem-vindos, né, Branca? Maravilhosos, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Porque eles são... são nossos parceiros, e a pessoa pode se sentir um pouquinho mais segura de ter um advogado ao lado, e para a gente é ótimo, porque ela vai dar conselhos jurídicos, né, para cada parte, desde que as duas partes tenham advogado. Não, eu acho assim, eu estou fazendo uma mediação agora, acompanhada dos advogados das partes, está sendo maravilhoso. E é excelente. Claro. Inclusive, a gente sempre, e mesmo como advogada, quando eu ia numa audiência de conciliação ou mediação, acompanhando meus clientes, eu sempre me apresentava e dizia, eu também sou conciliadora, e a audiência flui muito melhor, né? Porque você ajuda, né? O legal da mediação é que você tem essas duas opções, né? Você pode ter o advogado, que são super bem-vindos, ou também se pode fazer a mediação sem advogado. Existe essa opção também. Mas para a gente que fez direito, não sei o que a Sabrina, se faz sentido o que eu estou te falando, mas assim, na faculdade tem essa cultura, né? Pô, ela é muito boa, ela briga muito bem. Então, nossa, ela vocês sabem, né? que agora já iniciou a corrida, da gente já começou a conversa, né? O porquê eu quis chamar vocês. Opa.
né? O porquê? Porque eu atendo em clínica, eu atendo os clientes, às vezes atendo advogados. E eu vejo esse contencioso, o advogado que luta pelo cliente, ou até eu atendo também juízes, né? O juiz que tem que tomar uma decisão que ele sabe que é difícil tomar decisão. Então, com o tempo, eu comecei a descobrir a mediação, não para mim, mas acompanhando pessoas que são mediadoras, e várias técnicas. Eu comecei a ver a importância da mediação, porque eu vi que há o espírito de guerra como princípio. E o espírito da cultura não violência, da cultura da paz, não é de guerra. Então, se a gente usar as nossas ações para buscar um consenso, buscar escutar o outro, muda tudo. E eu vejo que ainda na nossa geração, mais ou menos, né, assim, aqui na nossa geração, ainda tem, quando a pessoa vai estudar, que ainda tem, que a pessoa é formada para entrar na guerra. Esse é meu ponto de vista, né? Que vai entrar na guerra. Eu falei, eu vou defender aquele Mercúrio que eu mostrei, ele sendo... Ele fala assim, eu vou representar meu cliente, vou acabar com o outro. E isso, além de ser totalmente desnecessário num processo de evolução, de consciência, tudo, ele leva à tristeza de alguma parte. Então, eu acho que esse é um tema importante. Por isso que eu trouxe vocês como convidadas, sem falar o porquê, mas esse é o objetivo, porque eu acho que a resolução de conflitos é a intenção, a estrada que dá certo, que é bom para os dois lados, que é bom a curto, a médio e a longo prazo. Ale, a gente vive numa sociedade que é muito competitiva, né? E essa competição ela leva a uma forma mais briguenta mesmo, né? De você se impor e tudo. Isso faz parte também de uma cultura patriarcal, uma cultura que quer manipular as pessoas, né? Então a gente está experimentando agora, a gente está vivendo uma fase de mudança de paradigmas, né? Então onde a gente quer trocar essa cultura mais beligerante, mais uma cultura mais de manipulação das pessoas por uma cultura mais colaborativa, né? E é possível a gente fazer essa mudança e ter esse olhar mais da pacificação dos conflitos, né? Da pacificação das relações, né? E através de um diálogo que seja um diálogo que conecte as pessoas, né? E é muito difícil porque a gente aprende desde pequeno, a gente aprende um diálogo em que a gente vai atrás de atender as nossas necessidades através de estratégias, através de manipulação, de chantagem. É normal da nossa sociedade aprender dessa forma. Então a gente precisa aprender a se comunicar de forma diferente, se comunicar de uma forma... De onde vem esse início na área jurídica, dessa estratégia de o tempo inteiro... uma coisa que como fala o cara do príncipe lá, do Maquiavel, uma coisa daquela época que começou, de onde vem as estratégias? É uma boa pergunta essa parte, de onde vem a filosofia, né? Desde da Bíblia, de dente por dente, olho por olho. Né? Desde a história do mundo, né? Desde as guerras, né? Eu acho que o direito, na verdade, o Goffredo falava que o direito é a disciplina da convivência. O direito parte do princípio de que você vai errar. Então, o homicídio, matar alguém, pena de 6 a 30 anos, sei lá, não sei se é 30 ou 20, mas eu não lembro. Por que está escrito matar alguém, pena de tanto? Porque é pressuposto que alguém na sociedade vai matar alguém. Então, o direito parte do princípio que você vai fazer alguma coisa errada. E aí o direito ele tem mecanismos de sanar isso. Entendeu? A sanção serve para disciplinar a convivência das pessoas. Então, é quase uma constatação da realidade de quem somos. Né? Por exemplo, um exemplo bobo, você usa cinto de segurança porque agora a gente tem a cultura do cinto de segurança, mas a nossa geração, quando eu aprendi a dirigir, a gente não usava cinto de segurança, certo? Quando você começou a usar? Quando passou a ser multado. Então, porque a lei é de fora para dentro. Então, assim, por você mesmo, você não vai usar o cinto atrás. Hoje mesmo, é difícil para mim usar o cinto atrás. Mas aí você fala, não, eu tenho que usar porque eu vou ser multada. E aí, depois de um tempo, você se acostuma com aquilo e vira uma coisa, né?
Que é o costume que a gente fala, né? Entre você se adapta àquilo, mas não é natural do ser humano, né? Na comunicação não violenta, a gente tem um outro olhar, assim, um pouco branco. Assim, a gente fala que as pessoas são obrigadas a fazerem as coisas ou por submissão, ou pela punição, ou elogio, né? Você vai estar... E na comunicação não violenta, a gente incentiva que as pessoas façam isso por conta própria, né? Mas Porque é uma super evolução isso, né? é uma mudança, né? Então, porque a gente está acostumado a ser ou pela punição ou pela recompensa. A gente tributo, reage, né? A gente está acostumado a reagir. Então, alguém fala alguma coisa, você reage de alguma forma. E, normalmente é assim, ou você é violento, ou você foge, ou você bate. Né? E se você paralisa, o que aconteceu que a pessoa paralisou? E aqui a gente propõe uma outra forma, que não é nem a de fugir, nem a de combater, é uma terceira forma, de ouvir e detectar qual é a necessidade por trás daquilo. Mas é isso que a Sabrina falou do prêmio, é, por exemplo, o pagamento de um tributo. Você paga o tributo antes, para ter o IPTU, você paga, né, antes, porque você vai ter um desconto, não é porque você quer, entendeu? Então, também essa diferença de direito da moral, né? Que você faz para... É isso. Agora, eu acho que realmente o que você está falando é uma evolução quando for de dentro para fora. Mas a gente está evoluindo. Você entender que todo mundo busca atender as necessidades. Isso é sensacional, todos temos né? necessidades que precisam ser atendidas. Então, como conciliar para que todas as necessidades de todo mundo sejam atendidas? Será que é possível? Então, a comunicação não violenta, ela traz essa possibilidade de você atender a necessidade das pessoas, porque é pela forma colaborativa com que a gente pode conviver, né, em sociedade, e não pela punição ou recompensa. Então, entendendo que a gente pode conviver de uma forma colaborativa, onde um pode colaborar com o outro, ao invés de competir com o outro. Então, e aí a mediação tem tudo a ver com o que você falou do ganha-ganha, né? Porque não é, na mediação, o resultado, não é que todo mundo vai ficar feliz. Todo mundo vai se adaptar àquela nova realidade encontrada por eles, que não vai ser sensacional, muitas vezes você tem um problema, mas... Vamos falar um pouco sobre a mediação, para vocês explicarem, porque tem gente que está escutando e ainda não sabe o que é mediação. Né? Então, vamos falar um pouco sobre mediação. Eu tenho um pouquinho dos meus estudos, né? Mas a partir dali vocês falam. Mediação é uma forma de gerir melhor o conflito. Ela vem para ajudar, auxiliar o Poder Judiciário. O mediador é um terceiro capacitado que vai auxiliar as pessoas que estão envolvidas no conflito, de natureza continuada, conflitos que já existem e têm potencialmente de continuar por tempos largos. O mediador vai auxiliar as partes para se abrir a um diálogo. Então, estou colocando aqui um pouco de frases, mas no sentido de vocês falarem o que é a mediação. É óbvio que, para quem já sabe, já entrou, mas vamos trazer mais pessoas para elas pensarem e saberem que existe essa, não sei se é técnica ou essa função. Essa ferramenta. Essa ferramenta. Então, vamos falar, a gente tem mediação, conciliação, arbitragem, tem um montão de coisas, mas principalmente a mediação, né, que o tema de hoje é mediação. A mediação é uma forma de resolução de conflitos, né, que a gente, por muito tempo, se chamou de forma alternativa, mas hoje em dia a gente fala que é um processo adequado de resolução de conflitos, que é uma das maneiras de a gente lidar com um conflito. Então, de duas ou mais pessoas têm um conflito, a gente pode propor um processo de mediação onde um terceiro imparcial, neutro, que vai facilitar o diálogo entre essas pessoas para que elas mesmas consigam achar a solução para os seus conflitos, através da aplicação de técnicas, né, que o mediador vai colocar para essas pessoas, promovendo um diálogo. Porque quando a gente entra num conflito, a gente, às vezes, começa a dar volta em falso, né? Você está pensando naquele conflito, você fala, isso eu quero dessa forma, você quer da outra forma, e só tem essas duas formas de a gente resolver o conflito. A gente começa a dar espiral, volta, né? Uma espiral e não acha saída. Então, a mediação é uma oportunidade de você retomar esse diálogo para ver ampliar essa visão, né? Então, não tem só o sim ou não é uma maneira binária de você tratar aquele conflito, é para mim ou para você.
Será que tem outras formas, né? Eu gosto de contar uma história, não sei se vocês já conhecem, da laranja, né? E a pessoa tem uma laranja e ela vai levar lá para o juiz e fala assim, ó, essa laranja é minha ou é dele, né? Então, o que o juiz faz? Ele fala, corta a laranja no meio, metade para cada um, né? E você tem outras formas de resolver isso, né? Você pergunta para a pessoa, para que você quer essa laranja? Ah, eu quero o suco da laranja. E a outra pessoa, para que você quer essa laranja? Eu quero a casca da laranja, eu vou fazer um doce com a casca da laranja. Imagina, você pode atender 100% da necessidade dos dois, dando toda a casca para um, todo o suco para o outro, com uma única laranja. Então, você esse exemplo, vou começar a usar. É o mundo ideal, né? Mas você vai usar a casca ou vai usar o sumo? Não, achei maravilhoso isso, porque é bem isso a ideia da mediação, acho que a palavra melhor, para mim, é criatividade. Né? Isso, resolução de conflitos, escutar o outro e ser criativo. Você otimiza um único recurso, né? E atendendo a necessidade das duas pessoas que estavam brigando por aquela laranja. E não é aquele processo salomônico, né? De a metade para você e metade para o outro. Tem outras formas. O salomônico, eu te falo como cabalista, é ver quem que estava mentindo. Quem estava mentindo, né? O objetivo do Salomão de falar, corte a criança no meio, porque as duas mulheres queriam falar, esse filho é meu, e é óbvio que só nasceu de uma mãe. Aí ele se fecha, ele se coloca na posição de Sulamite, do lado feminino de Salomão, e aí ele fala, eu como mãe, eu quero que a criança esteja viva. Então ele pega e fala, cortem a criança no meio. E aí fica a metade para uma. E nessa hora, a mulher que é a mãe falou, não, o filho não é meu. Pelo amor de Deus. Não precisa matar. E a outra aceitava. A que aceitou metade da criança não é a mãe. Então, essa forma resolutiva de Salomão, ele tinha como objetivo ver quem estava mentindo e quem, de fato, é uma mãe, porque a mãe não vai querer o filho pela metade. Mas, veja, tem também qual é a real necessidade, o real interesse por trás. Eu acho que também a gente tem que bater nessa tecla. A intenção. A intenção, a necessidade de o que eu estou precisando, o que um está precisando, o que outro está precisando. Eu preciso do meu filho inteiro, seja ele comigo ou com outra pessoa. Isso, né? Então, qual é a necessidade por trás? Então, eu acho que com a mediação, a gente chega, o objetivo é chegar nessa necessidade. Qual é a necessidade de cada um dos envolvidos? Não a minha de resolver o problema, não a do mediador de resolver o problema, mas de cada um dos envolvidos. A intenção, ela já é uma porta do oculto. Então, quando você começa a ver a intenção que tem ou que vai realmente vai preencher a pessoa, você já começa a entrar em detalhes que você precisa conversar, precisa escutar o outro, precisa entender o outro. Os interesses, né? Quais são os interesses? Essa palavra estava me faltando, porque é diferente da intenção. São os interesses, porque a gente está acostumado a falar sobre sentimento, principalmente nós brasileiros. Né? A gente fala sobre sentimento, mas qual que é o teu interesse por trás do sentimento? Por que você está se sentindo assim? Às vezes, eu não sei se com você isso já aconteceu, mas comigo eu já fiz mediações que o que precisava era um pedido de desculpa. Né? Sim. Era isso, sabe? Parecia que era um mundo até chegar naquele lugar que eu falo, é isso que você quer? Se ele te pedisse desculpa, você se sentiria bem atendida? Eu quero que ele me peça desculpas. Como é que você ouve o que ela está dizendo? É isso? Tá bom, eu vou te desculpa, acabou. E sabe que na mediação trabalhista, né, no direito do trabalho, tem muito disso. O que a pessoa quer é um reconhecimento. Exatamente. Né? Mais do que o dinheiro, ela quer o reconhecimento daqueles anos trabalhados. Por tudo que ela fez, né? Muitas vezes. Acontece bastante. Dani, fala mais sobre o que é mediação para você e dá exemplos do seu dia a dia. Ale, o que eu ia falar é que, assim, primeiro, qual é o nosso papel, né? O nosso papel como mediador. O nosso papel é de estar lá e de promover a escuta, como as duas já falaram. As garotas já falaram. Todo mundo já falou. Mas, veja, a gente tem como objetivo a chegar num acordo. Existe esse objetivo. Ela é pontual, existe um conflito específico nessa situação. Sabe, não é uma terapia, não é para chegar num bom entendimento entre as partes. Não é Isso um processo também terapêutico. Não é um processo psicoterapêutico. Exatamente. Ele é um processo técnico. É isso, é um processo técnico que visa resolver um
problema ou um conflito ou alguma situação que precisa ser resolvida. Ou seja, E mediação tem como objetivo a resolução de conflitos. ela tem como objetivo a resolução de conflitos. A gente nem sempre chega lá e não é função do mediador dizer, então a solução é essa ou é essa. Isso que nos difere de um juiz, que a gente não vai julgar as pessoas. Muito pelo contrário, eu não estou julgando. Então, nem sempre as pessoas chegam para a gente, vocês direto, e elas querem que a gente vá para o lado delas. Assim, não, mas ele fez isso, é certo fazer isso? É errado? A gente não entra nesse mérito. O mérito não é nosso. Não... É muito bonito, né? Vocês têm que ser neutras, imparciais e manter o objetivo e não parar no meio do conflito. A gente tem que presidir o processo, assim, tem que ser muito assim, muito rígido até. Não é, a palavra rígido não é boa, mas é muito foco, fiel, focado, muito fiel ao processo, sabe? Muito, vamos lá, vamos continuar. E aí uma parte grita, xinga a outra, não, vamos voltar para cá. Mas eu acho que, para mim... E você tem que saber do teu viés, né? Porque a gente tem um viés, querendo ou não. Então, é difícil essa neutralidade, essa imparcialidade. Dani, o que é um viés para você? Veja, Lê, eu sou mulher, branca, etc. Eu sou essa pessoa. Então, eu vejo o mundo de uma forma. Eu tenho esse olhar para o mundo. Então, eu tenho que saber que eu tenho esse olhar para o mundo. Às vezes é difícil julgar... Julgar nunca, mas mas eu estar no meio, numa situação, eu estar numa situação em que eu discorde 100% daquela situação. E eu tenho que saber que eu estou nesse viés. Eu acho que o prazer desse trabalho é de você estar aprendendo a cada encontro, a cada mediação, porque você tem que ficar mais neutra ou mais neutro e ter uma visão mais ampla, para não cair no seu processo pessoal. Para saber que você está caindo. Você tem que saber que você está caindo. Ter a consciência. Para mim, eu sempre abro, assim, por exemplo, quando eu sou conciliadora no fórum, mesmo em conciliação e na mediação, sempre começo a audiência dizendo que o objetivo, se a gente conseguir chegar num acordo, vai ser maravilhoso, mas que, de qualquer maneira, o mais importante é facilitar a comunicação sem dúvida. E que ele pode não acontecer naquele momento, porque as partes não estão prontas, porque, às vezes, você precisa amadurecer aquilo. E tem um tempo emocional de cada um, que também tem que ser respeitado, né? Perfeito. O que eu mais gosto na mediação de conflitos é que você não terceiriza a decisão, né? Sim. Porque numa arbitragem ou num processo judicial, com um juiz, você delega a decisão para um terceiro, né? Você vai falar para o juiz, quem tem razão? É ele ou eu? Né? Eu dou todos os meus argumentos, decidir, né? Meu advogado dá todos os meus argumentos, a parte contrária também as dela, e aí você fala para um terceiro que vai olhar pelo olhar dele, pela perspectiva dele, que vai falar quem tem razão é você ou quem tem razão é o outro. Na mediação, não, a gente dá oportunidade para que as pessoas cheguem nessa forma de solucionar o conflito. Elas constroem. Delas, né? Constroem essa própria solução por elas mesmas. Né? Isso é o grande diferencial da mediação e também a possibilidade de preservar essas relações. Né? Porque o diálogo, ele dá essa possibilidade de você preservar uma relação continuada. Nossa, isso é tão importante, né? Quantos filhos têm os pais separados ou sócios separados, mas tem as continuações, né? Exatamente. Que eles falam, meu pai não fala com a minha mãe, não se vê. Você sabe que isso que a Branca falou é bem importante também, porque mesmo que você não chegue num acordo, você sai de lá... transformado. As pessoas saem de lá já com melhores, com mais diálogo do que elas entraram. É muito raro, mas raro mesmo, assim, uma pessoa sair com um conflito maior do que entrou na mediação. Então, mesmo que não chegue no acordo, amanhã, quem sabe, eles já se falem, né? Então, isso já é sensacional. Uma vez eu tive no escritório, e eu como advogada, mas já com essa cabeça de mediadora. Eram 23 ações que eu recebi. 3 filhos, o pai não falava com os filhos, é uma coisa horrorosa, tinha sido preso várias vezes. E eu fui assim, eu falei, não, a gente vai resolver. A gente foi resolvendo. E também uma coisa da mediação que é muito legal, acho que vocês devem viver isso também, tem 10 coisas para resolver. E eu sempre falo isso também, que é como vestibular, começa pelo mais fácil, sabe? Então, vamos ver o que é mais fácil de resolver. E você vai resolvendo um por um, você tem que ser muito humilde, sabe? É um processo que não pode ter vaidade também, nem o mediador, não é? E quando os advogados ajudam, também não sendo vaidosos, não querendo... Aí
aí realmente o negócio caminha. E nesse caso foi indo. Foi a coisa que mais me deu satisfação, que o pai, no fim das contas, foi no casamento do filho, ficou no altar, sabe? Acabaram todos os processos, a gente resolveu tudo. E assim, mas com muito e é muito difícil. E eu, nesse caso, eu era advogada dele. Eu fico arrepiado quando você fala disso. Mas foi muito emocionante mesmo. A gente aqui está falando um pouco mais de família, né? Nesse sentido. E assim, o que a mediação propõe é que cada família é diferente da sua forma. Então, o que acontece numa situação de judicialização é que a solução para aquilo ela é praticamente a mesma para todas as famílias. E aqui não, a gente consegue... Vai mais perto do microfone, por favor. E aqui não, a gente consegue fazer uma solução com a cara de cada família, porque a família que está escolhendo aquela solução. Isso é muito importante também. A gente não está gente impondo uma solução nunca. Porque, por exemplo, no fórum eles têm um sistema de visitas meio genérico, que é o que o juiz também tem, coitado. Ele também não pode, cada vez ele inventa. Só que os mediadores... É o que funcionou, partes, né? É o que meio que funciona. Mesmo aquela história que não está positivado, mas que é 30% dos rendimentos líquidos de alimentos, é meio uma coisa que vai virando um costume, entendeu? E na mediação você tem a oportunidade de... mas espera aí, o Alê é diferente. Ele faz isso, ele trabalha à noite. Ele trabalha à noite. Ele não pode buscar o filho às 5 da tarde, ele pode buscar às 7, entendeu? Ele pode levar para almoçar, né? Tipo, ele vai levar na escola 2 vezes por semana. Ou mesmo em qualquer área, nem não precisa ser só família, né? Mas é que família a gente sente bastante. Sente isso, muito né? isso. A minha área não é família, né? Eu faço conflitos empresariais, mas a gente fala que, no fundo, as são empresas relações, são famílias, né? Também, são né? relações humanas, né? Por trás de todo o CNPJ tem um CPF, né? Sempre é uma Tem pessoa ciúme, que tá inveja, lá. competição, tem Todas, tudo, né? todas. Mas tem uma diferença aqui, que, pelo menos aqui no Brasil, né, que a gente usa, que é da mediação e da conciliação, né? Porque a mediação prevê uma relação continuada após a mediação, né? E, às vezes, no empresarial, não tanto. Pelo menos, as relações elas não precisam ser continuadas. Você resolve aquele conflito e pronto, cada um vai para o seu lado. Então, existe uma diferença nisso. Tem as duas formas, né? Você pode preservar também sua relação consumidor-fornecedor, relação comercial com o outro, com parceiro comercial, com sócio, né? Daí a mediação. Aí a mediação. Se for só uma conciliação, é um assunto pontual, né? Então, se resolve, cada um vai para um canto. Agora, estou fazendo uma de uma empresa, já muitas sessões, e fiz uma dissolução de empresa também. E também tem um conhecido que está fazendo há mais de um ano. Sessões semanais de mediação, porque são sócios. São amigos, provavelmente. Não, são irmãos, e daí eles né? têm que dissolver a empresa e como é que vai fazer. Mas daí é mediação, né? Também, mediação. Branca, porque tem uma relação continuada. Não, por isso que eu estou dizendo, né? é mediação. Sabrina, fala disso da empresa. Como que é o teu ponto de vista? Então, eu trabalho numa câmara privada, né? O Centro de Mediação de Conflitos do Sinduscom. Então, são conflitos empresariais, podem ser de sociedade, podem ser comerciais, como é dentro do setor da construção civil. Então, a construção civil ela tem uma cadeia de negócios, né? Então, tem fornecedores, como a parte dos prestadores de serviços, construtoras, incorporadoras. São várias relações comerciais, negociais entre as partes que podem ter conflitos solucionados por essa Câmara Privada de Negócio. Então, as pessoas chegam lá, às vezes tem um jurídico lotado de processos, e você fala, será que eu preciso realmente levar todos esses processos para o judiciário? Ou será que tem coisas que a gente pode sentar numa mesa e negociar? Às vezes, através de uma negociação, ou de uma conciliação, ou da mediação de conflitos, você pode chegar numa solução que não precise levar para o judiciário, que tem todas as perdas, né, de tempo, de dinheiro, de celeridade. A mediação pode trazer uma série de benefícios que você tira essa ação jurídica e pode resolver numa mesa de mediação. Se desafoga um pouco o judiciário. Desafoga o judiciário. Bastante, né? A gente continua mais um pouco, o tempo, eu vou estender um pouquinho mais o tempo para essa primeira parte, né? E uma dessas falas que eu gostaria de falar é sobre esse desafogar os processos judiciários que estão acumulados, às vezes, para o profissional juiz, né?
às vezes está com um montão de coisa, ele tem que tomar decisões. Então, a mediação ela tem uma função nesse sentido de ajudar o processo, mas, ao mesmo tempo, você não precisa juntar provas. Você não fica acumulando provas na mediação. Você vai ouvindo e conversando. Você não precisa ficar, olha, você gastou 40 mil, 30 mil, 30 milhões. Não é nesse sentido de provas. É um outro processo, né? A gente fala que desafogar o judiciário foi um benefício que, de decorrência, né, que a gente percebeu, que a mediação trouxe, né? Mas o objetivo nunca foi esse, né? O objetivo sempre foi trazer para que as partes cheguem num acordo por si mesmas, né, ao invés de levar para uma briga judicial. E aí foi um benefício que a gente percebeu que foi, então está melhorando, vai desafogar um pouco o judiciário, e foi uma constatação. Mas não era esse o objetivo principal da mediação, né? Mas na conciliação, sim, né? E assim, os juízes, eles recebem muitos incentivos, né? Para eles, assim, eu não sou eu sou conciliadora do Fórum de Pinheiros e a gente percebe o benefício que a gente traz para o Fórum de Pinheiros pelos acordos que a gente faz. Assim, por exemplo, eu fui conciliadora de alimentos de balcão há um tempo. Alimentos de balcão é aquele alimentos que a pessoa chega no fórum e diz, olha, eu não tenho dinheiro, eu queria que o pai pagasse. Aí a justiça chama esse pai antes de petição, antes de nada. É uma coisa quase verbal. Assim. Pré-judicial, né? Ela faz uma petição lá, mas com a defensoria. Né? Mas tem uma petição inicial, assim, mas assim, antes da contestação, a audiência marcada, eu fazia 100% dos acordos, assim, 99%, sei lá, 90%. Assim, eu fazia 10 audiências por dia, eu fazia 9 acordos, sabe? Eu acho que assim, o índice de acordos do Sejusc é muito absurdo, grande, tipo absurdo. 90%, 85%, é bem grande. Mas o que acontece? Quando a pessoa chega para fazer a mediação, ela não é obrigada a ir. Ela não é obrigada. É um convite que ela recebe. Se quer tentar fazer um acordo antes de judicializar, daí a pessoa pensa, sim ou não. Então, quando ela vai... Isso é muito importante, porque é uma opção, e nessa opção ela vai construir uma solução. E vai construir uma solução de acordo com a empresa dela ou a família dela, mas é uma dos opção. dois lados. É uma opção. Então, os juízes aprovam, aceitam, estimulam para ser feito, porque, sim, você vai fazer um acordo antes. Eu vou trazer uma pitada minha como psicólogo, como psicoterapeuta, sobre as relações que, às vezes, eu vejo o conflito, quando ocorre, toca num ponto da pessoa que a pessoa fica intransigente, ela fica intolerante, ela vira cínica, está pronta para a violência, mas principalmente ela é intransigente. E aí, essa hora, precisa aguardar, acalmar essa raiva para que ela possa parar para entrar num processo de mediação. Eu vi vários casos, né, assim, não só casos, né, como a gente tinha falado, Jackson, de falar também da minha pessoa, né, casos que eu vejo na clínica, mas até com a minha pessoa, que às vezes eu falo uma coisa, a pessoa é intransigente, não escuta, e você mostra, aí passa 3, 6 meses depois, a pessoa fala exatamente o que você falou, e aí eu falo assim, poxa, a falta de comunicabilidade, ou essa intransigência, que naqueles planetas é Urano, né, ou o eixo Leão-Aquário, né, que traz essa rigidez, né, essa frequência fixa, que a pessoa não está aberta a ouvir o outro, não está aberta a entender o outro e pronto. A gente chama isso na mediação deu um branco impasses, né? Não, de fixar, de bater pé na posição. Uma posição do problema. fixa, né? Você fica, você bate pé naquela posição. Você tem que separar a pessoa do problema. Exato. Então, os signos fixos são isso, eles você não abrem mão do pensamento. Mas daí, Ali, é aquilo que a gente estava falando antes, daí você tem que ver, tá bom, você está nessa posição, por que você está nessa posição? O que tem por trás? O que está te movendo? Por que você está nessa posição? É o real interesse, as reais necessidades. Então, mas o intransigente nem escuta isso. Às vezes a pessoa não está precisa de um madura tempo, ainda. É isso que eu falei da Precisa maturidade. tempo. Ela É precisa isso de que eu... tempo. É como você acabou muito de responder. próximo. Você disse, depois de 3 meses ela volta e diz que eu tinha razão. Que é o que eu disse também dos meus clientes. Aconteceu muito comigo.
assim, aquele acordo, você, sei o que lá, e depois fala, puxa, que bom que você disse isso, aquilo nunca saiu da minha cabeça e tal, mas não é sempre que a gente consegue ouvir, né? A gente tem que ouvir o porquê e o para quê, né? Às vezes a pessoa está fixa numa posição, mas para que ela está fixa naquela posição, né? Qual que é o interesse dela? Qual é a necessidade dela de não mudar, não abrir mas também mão da posição? Por exemplo, no direito de família, isso, assim, a briga faz você ficar perto da pessoa. Então, tem né? essa necessidade. Então, qual é o interesse? É você estar grudado no problema para você não... você não está ainda pronto tá ainda, pronto para abandonar. Para abandonar. E eu sempre falo isso para os meus clientes de mediação, assim, Você tem não uma está pronto para abandonar o quê? o problema, porque E a pessoa... por exemplo, a gente está se separando. Eu ainda gosto de você, ou ainda tenho sentimentos por você e tal. O processo judicial ajuda eu estar perto de você. Porque eu vou ouvir falar de você todo dia, eu vou ver o que você escreve sobre mim todo, entendeu? E aí se eu resolver isso, vem você um vazio, some do meu horizonte. Entendeu? Aí vem aquele vazio. E aí a gente fala assim, eu já falei muitas vezes para as pessoas, falei, depois do acordo, se prepare para a ressaca. Que vem uma ressaca, porque vem um vazio muito grande. Aquilo que preencheu teus dias, porque a briga preenche os dias, né? Eu vou ampliar, Você então, pensa um pouco... 100% nisso o tempo todo. Existe um processo de maturação. O tempo, a maturação, mas, ao mesmo tempo, o mediador ele está lá com um objetivo claro de resolver conflitos. E isso faz com que a pessoa a gente como passe consegue... por um processo temporal, né? A gente vai vendo. Mas uma das primeiras perguntas que a gente faz é, por exemplo, na família, né? Você quer se separar? Por exemplo, quando tem você quer isso? Porque às vezes daí a pessoa começa a chorar. E fala que não quer. Ou não fala, quero, e chora. Aquela pessoa ainda não está preparada. Ou às vezes tem um impasse, né? Eu lembro uma vez, foi super engraçado, eu fui fazer uma audiência de divórcio consensual no Fórum de Pinheiros com um juiz bem católico, assim, bem religioso. E aí a cliente, não era a minha cliente, a cliente do outro lado, ela chorava sem parar, mas sem parar. E aí o juiz, antigamente, se você não queria, o juiz não se separava. Se falasse assim, não quero, acabou, até logo, tchau, né? Ele falou, não, então eu não vou poder separar você, você está chorando demais. Ela falou, não, eu estou chorando porque é triste, não é porque eu não quero me separar. E é verdade, né? É verdade, é triste. De ser você tem que verdade. estar preparada para essa tristeza. Não, e às vezes ela está E o mediador pedindo... também tem disso, que entender e não generalizar, e entender que cada caso é um caso, e que as pessoas elas são sensíveis de modos diferentes, né? Então a gente tem que ter isso, como você como astrólogo também, né? Cada pessoa que você atende tem um jeitinho ali que você vai sacar, né? Você tem que entrar em ressonância com o outro, não tem jeito. E mais Agora, uma vez, às vezes, tem o pedido de socorro. Tem que ouvir. Às vezes a pessoa está pedindo, quero separar, mas na verdade ela está pedindo um socorro. E aí tem ou um socorro para melhorar a relação ou um socorro para sair da relação. Então eu vou trazer duas palavras que talvez mudem um pouquinho a frequência. Eu tenho 3, né? Uma é o oligofrênico, o psicopata e o narcisista. Então, eu queria jogar isso aqui, talvez a gente possa até falar isso no próximo programa, mas é a relação da psicopatia ou do narcisista ou psicopata com o oligofrênico, com a pessoa que fica, que é o yin-yang, né? Que é o casado com o psicopata, que respira o que o psicopata manda e tudo mais. Como que é isso dentro da mediação? Ale, a mediação não é para tudo. Não, eu sei. Não é para tudo. Patologia, eu não sei o que... complicou. Veja, se você... Essa hora já entra mais as 3 pulam fora. Essa hora entra para a minha clínica. complicou. Não, se você chega... Porque a gente consegue sacar isso, né? Eu espero que sim. Quando você nota que tem alguma coisa ali que não é uma relação de poderes iguais, e você nota isso, porque a nossa base é ser poderes iguais. Você dá o mesmo poder para as duas partes. Se você começa a ver que não tem poderes iguais, ou eu não estou preparada ainda para fazer essa mediação, ou aquelas pessoas não estão preparadas, ou eu não vou assumir esse risco. É um risco, é perigoso. É perigoso para todo mundo. Aí acho que cada um na sua área de atuação, né? Acho que isso extrapola a atuação do mediador, né? Eu já conversei com delegados e juízes e psicólogos a respeito disso. Agora estou falando com vocês sobre isso. É muito difícil quando não é equidistante, né? Quando não é equilibrado, né? Equivalente. Por exemplo, no direito de família, pensando nas crianças. Se tem violência sexual, essa coisa, como é que você vai mediar um caso desse? Entendeu? E vai mediar o quê? Você tem que separar a pessoa daquela... Você tem que afastar. Você tem que afastar, pelo menos naquele momento.
Então, às vezes, por isso que a gente... Não serve para tudo. Por isso que a gente acha que o processo judicial, ele tem, sim, muito lugar. Muito. Sabe, a mediação não é para tudo mesmo. Ou seja, não o processo judicial você tem um montão de luvas para algum assunto, ou sapatos da Cinderela. E a mediação... É isso que ela fala sobre adequação. O que quer dizer adequação? Qual é o processo adequado para aquele conflito? A gente fala do sistema multiportas, né? Então, cada porta tem o seu processo adequado, né? Você pode usar a mediação, você pode usar a conciliação, a negociação, você pode usar o judiciário, a arbitragem, né? Então, cada conflito é específico, tem uma solução específica e você tem que ter o discernimento para saber qual a porta que você vai usar, né? Qual é o adequado para aquele E não ter conflito. o ego teu de dizer eu resolvo tudo. Isso. É isso que eu falei da humildade. Isso é fundamental. É fundamental. Isso. Eu não resolvo tudo, eu não Eu fiquei quero resolver imaginando tudo. um juiz que tem essa postura e um juiz que não tem essa Não, mas postura. o juiz agora está super legal isso, assim, porque realmente é uma mudança de paradigma e a qualquer momento no processo eles podem suspender e mandar para mediação. E fazem, e tem então, feito. Eu já recebi vários processos desse que foi para mediação. Eu também. Vou contar um, tá bom? Eram 2 advogados muito beligerantes, muito, assim, mesmo. E também tem um detalhe. Quando eu disse de alimentos de balcão, a gente está falando de alimentos de menos de um salário mínimo. É muito mais fácil você fazer acordo quando é pouco dinheiro. Quando é muito dinheiro, tem outros interesses envolvidos, né? É muito mais difícil. Nesse caso, não quer dizer que não faz o acordo. Mas tudo bem, a gente entendeu, claro. Sim, eu estou generalizando, mas é mais complicado, mais complexo o problema em geral, né? Bom, nesse caso, era um casal que estava também mandato de prisão, e são sempre muitas ações, né? Tipo, 15 ações, aquela brigalhada e tal. Aí a gente começou a fazer a mediação, a juíza suspendeu o processo e mandou para a gente. E a gente sempre atende em comediação, são 2 mediadores atuando juntos, porque isso ajuda muito para cuidar do processo, né, de mediação. E aí, uma hora, o marido chegou para a mulher e falou, mas bem... Aí eu falei, vamos parar agora, vamos para casa. Ele te chamou de bem, você ouviu que ele te chamou de bem. Eu queria que vocês pensassem sobre isso. Né? O que te lembra isso? Como é que você sente isso? Aí, olha, juro, parecia mágica. Eles foram para casa, simplesmente acabou a mediação. Os advogados, aí a juíza contou para a gente que eles fizeram petição e fizeram acordo. Sabe? Esvaziou. Isso em estratégia de luta de espadas chama Zanshin, em japonês. Resto de espírito. E aí você detectou o resto de espírito do amor entre ambos, o respeito entre ambos, e você conseguiu resgatar o que uniu eles no primeiro momento. Né? É lindo o que você falou. Zanshin. Zan é resto, Shin é espírito, né? E eu vou puxar a sardinha aqui para a comunicação não violenta, porque a gente fala, no nosso dia a dia, assim, a gente está acostumado, principalmente no ambiente corporativo, a abafar sentimentos, né? Vocês falaram de chorar, agora chamar o outro de bem, assim, porque a gente menospreza os sentimentos e a gente costuma tirar os sentimentos do ambiente corporativo ou do ambiente profissional, né? Na comunicação não violenta, a gente resgata isso, né? Você tem que olhar para os sentimentos. Não adianta você querer separar o ser humano do que ele sente. Exato. Então, dá a devida importância. Dá o espaço também, né? E o espaço para os sentimentos. Nós somos sentimentos e emoções, né? Então, quem diz que não tem sentimentos no ambiente profissional, no ambiente corporativo, né? Então, vamos olhar para isso e valorizar, e parar de jogar isso para escanteio, né? E falar, homem não chora, mulher chora no ambiente de trabalho. O que é o chorar, a emoção, né? O que é isso? Vamos olhar para esse sentimento, porque o sentimento ele é a dica da necessidade. É a forma que o corpo mostra qual é a verdadeira necessidade, o que você está precisando, né? O sentimento é a forma de dar aquela dica. O que será? O que eu estou sentindo, aquela emoção que está me trazendo, ela vai demonstrar qual que é a real necessidade por trás daquele comportamento, né?
Marshall Rosenberg, que é o precursor da comunicação não violenta, ele fala, né, que toda a violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Isso. Né? Então, isso. tem alguma coisa que não é muito tá me fazendo parecido falta. com o que a gente faz na É que você psicologia. está falando, e parece que você está falando, eu estou pensando em dor no corpo, né? Exatamente. Mas isso. essas são as verdades, né? As verdades, elas são extremamente importantes, porque no momento que você toca na verdade, ela não tem o que falar. Ela é o que ela é. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas verdades, porque a gente tem o costume de julgar demais. Então, o tempo todo, a nossa fala, a gente está julgando. Então, eu falo assim, por que você chegou atrasado? Parece que é uma coisa meio... Não, são assuntos diferentes. Julgar é julgar, a verdade que vem de dentro... A verdade que que vem de dentro dentro. são diferentes. Essência, né? Eu entendi o que ela está dizendo, assim, que uma violência não realizada gera o que na gente? Dor no corpo, tensão, doença, né? A gente... Assim, eu acho que não é tem por aí, manifestações físicas mesmo, né? Que o corpo demonstra o que você está de físicas abafando. E sentimentos. Que até na mediação a gente tem esse lance de como as pessoas vão sentar, sabe? Se vão sentar um de frente para o outro, né? Do lado, sabe? Tem uma preocupação com o espaço, com o corpo, para respeitar isso e ajudar isso a não favorecer o embate, pelo contrário, favorecer o relaxamento. Se você já não é só o que eles falam, né? É como eles se comportam, como as pessoas se comportam. Não verbal, né? A comunicação não verbal é fundamental. Na natureza tem as nascentes de água, né? Então, eu que tenho florestas, assim, a nascente, quando ela vem de um olho d'água, que ela sai de dentro da terra, ela é tão pura, é tão verdadeira aquilo, que é incontestável. Aquela é a água, Essência. ela vem, então... Muitas vezes eu coloco isso, a emoção ela é muito verdadeira, mas também tem emoções falsas. Também tem o cara de cula do cara lá que ele pega e faz uma cara de choro e na verdade o cara tá rindo por trás. Né? O ser humano é E multifacetado. às vezes as pessoas só não têm consciência, elas acham que estão tristes, mas estão brabas. Elas às vezes é bom trazer para a consciência, né? Até isso tem o para quê, né? Para que a pessoa está fazendo aquilo, né? Então, pessoal, eu vou claro. Sempre tem uma agenda oculta aí, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a encerrar, eu vou encerrar esse primeiro capítulo nosso. Convidar vocês para a gente retornar. Tomar um cafezinho. Né? Aí, aqui a gente está no estúdio Plot B, o podcast chama Nortse. A gente está com Daniele Chamek, Sabrina Ornos, Branca Lescher, no espaço com o Matheus Guimarães, o espaço é de Jackson Bezerra. E eu acho que a gente andou hoje, né? Andou bem. Trouxe para quem está escutando, eu acho que a pessoa entrou em contato, escutou a gente e tocou o coração dessa pessoa, porque tem vários exemplos. Né? A gente vai continuar para falar de mediação, resolução de conflitos. Então, a primeira parte se encerra nesse instante, tá? Muito gostoso. Obrigada para todos. Tudo de bom para todos, tá?